Meus amados irmãos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no texto que se encontra em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nossos corações esta palavra, e por essa palavra sermos alimentados pelo Senhor, como foi pedido em oração, em nome de Jesus. A vida cristã, irmãos, deve ser marcada sempre por obediência. Nós não somos salvos pela obediência, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas aqueles que foram verdadeiramente salvos e transformados, eles são convocados a viver uma vida de obediência, uma vida de submissão aos mandamentos do Senhor. Esse evento aqui, este acontecimento que nós acabamos de ler em João capítulo 6, ele ilustra essa realidade que os discípulos enfrentam da necessidade de obedecer à ordem do Senhor, obedecer ao comando do Senhor. O texto nos mostra que Jesus havia, nesse capítulo 6, acabado de realizar um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, conforme nós lemos no capítulo 6, do 1 ao 13. A multidão já havia sido alimentada, a multidão estava ali satisfeita, muitos foram curados, do verso 1 ao verso 13. Foi algo tão espetacular, algo tão poderoso e extraordinário, o que Jesus havia feito através da multiplicação dos pães e dos peixes, que a multidão desejou proclamá-lo rei, conforme nós lemos no versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não aceitou aquela proposta, porque ainda não era o momento dele vir consumar o seu reino como um rei soberano, mas ele precisava ainda passar pela cruz. Portanto, Jesus não aceitou a proposta daquela multidão. E logo em seguida, ele dá uma ordem aos discípulos. E o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que também relata este mesmo episódio, e nós vamos estar lendo ora João, ora Marcos. O texto de Marcos diz: logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. O texto, o verbo que Marcos usa é o verbo compelir. O verbo compelir, ele pode ser traduzido por ordenar, insistir. É um verbo que expressa muita força. Então Jesus deu uma ordem: atravessem o mar da Galileia. E aí, meus amados irmãos, o que nós encontramos então em João 6, voltando aí para João 6, é exatamente os discípulos obedecendo o comando do Senhor, obedecendo a ordem do Senhor, que era cruzar o mar da Galileia. O Senhor tinha algo a realizar no outro lado. O Senhor tinha uma missão a cumprir. E ele desejava que os discípulos estivessem no outro lado do mar da Galileia, em Cafarnaum, para cumprir esta missão. E, portanto, João 6, versículo 17, nos mostra exatamente eles entrando no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então, eles estão obedecendo
à ordem do Senhor. E o que esse texto nos ensina, irmãos, nos mostra, nos ilustra, é exatamente os obstáculos que os discípulos enfrentarão para cumprir essa ordem. Os obstáculos que eles enfrentarão para cruzar este mar e chegar na outra margem, em Cafarnaum, conforme o Senhor havia ordenado. E o verso 17 nos mostra quais são os obstáculos que eles enfrentaram. Veja que diz assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia escuro. O primeiro obstáculo que eles enfrentaram foi exatamente o obstáculo da escuridão. Eles precisavam dirigir-se a Cafarnaum. O Senhor havia mandado. Mas aí eles enfrentam esse primeiro obstáculo, que é o obstáculo da escuridão. Era difícil enxergar o caminho. Talvez era uma noite sem lua, sem estrelas, era uma noite escura, era talvez uma noite tenebrosa. O texto, e nada nas Escrituras é casual, o texto claramente diz que se fazia escuro. Mas mesmo se fazendo escuro, eles precisavam obedecer à ordem do Senhor. Mesmo se fazendo escuro, mesmo não sendo uma noite bonita, eles precisavam obedecer à ordem de Jesus. Cruzem o mar, vão em direção a Cafarnaum. Irmãos, e esse texto, ele também é aplicado à nossa vida. Porque como discípulos, o Senhor nos dá ordens, o Senhor nos dá comando, o Senhor nos dá direção. E muitas vezes enfrentamos o obstáculo da noite escura, da escuridão, do tempo que é difícil discernir o caminho, perceber as orientações. É a noite escura em que nós somos chamados a confiar única e exclusivamente na palavra do Mestre, na palavra do Senhor. Não estamos vendo um passo à nossa frente, mas a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Fé no Deus que nos guia, fé no Deus que é soberano, no Deus que é sábio. Se Ele nos mandou ir, se Ele nos deu uma direção, mesmo não percebendo as dificuldades, os problemas, Ele nos mandou. Cabe a nós como discípulos nos submetermos à sua voz, à sua orientação, porque nós andamos por fé e não por vista. Às vezes a gente quer andar por vista, irmãos. Por isso que às vezes a gente vai atrás, de profecias. Mostre-me daqui uma semana como vai ser, daqui um mês, daqui um ano. E muitas vezes o Senhor não nos vai mostrar nem daqui uma semana, nem daqui um mês, nem daqui um ano, porque Ele deseja que andemos por fé, confiando na sua palavra, na sua soberania, na sua direção. Mas este é um obstáculo que nós enfrentamos, que é o obstáculo da noite escura. Mas em segundo lugar, nós observamos também que os discípulos, no caminho da obediência, eles enfrentaram a ausência de Jesus. O texto diz: Jesus ainda não viera ter com eles. Eles precisavam cruzar aquele mar. Eles precisavam entrar naquele barco. Mas Jesus não estava presente. Que desafio! Obedecer, mas sem perceber de maneira objetiva a presença de Jesus. Claro que como Deus Ele nunca se ausentou, Ele nunca se afastou daquele lugar. Mas fisicamente Ele não estava presente ali naquele momento. O fato é que como discípulos, muitas vezes nós enfrentamos esse segundo obstáculo. É a necessidade de obedecer, mas ao mesmo tempo vivenciando uma sensação de ausência. Uma sensação de ausência. Mas ao mesmo tempo sendo desafiados a obedecer. E isso, irmãos, é muito visto nos Salmos. Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 10, por favor, observe aí na sua Bíblia, o Salmo de número 10, o versículo de número 1, o salmista diz: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Veja que o salmista, mesmo sendo um homem de Deus, um homem piedoso, ele enfrentou esta sensação de ausência. Por que, Senhor, te conservas longe? É aquele momento que parece que o Senhor está distante. É aquele momento que nós não conseguimos sentir
de maneira especial e extraordinária essa presença. O Salmo 22 também nos revela esse sentimento. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e também de noite, porém não tenho sossego. A sensação da ausência, da oração não ouvida, da resposta não imediatamente chegada. Veja também, meus irmãos, o Salmo 51. Salmo 55, versículo 1 diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me. Veja como os salmistas enfrentaram esta situação que se parece muito com a nossa realidade, com o nosso caminhar, com a nossa existência, com a nossa experiência de sermos desafiados a cumprir a missão, obedecermos o comando, mas ao mesmo tempo vivenciarmos esta sensação de ausência, de silêncio. Vemos isso também no Salmo 77, versículo 9, quando o salmista disse assim: esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então são dezenas de referências bíblicas onde podemos perceber esta realidade de que é como se as orações não estivessem sendo ouvidas nem respondidas. Claro que isso não tem a ver com o ser de Deus, mas tem a ver com o estado da minha alma, com a situação do meu coração. Mas somos discípulos do Senhor. E mesmo enfrentando esses sentimentos, essas sensações, é preciso perseverarmos no caminho da obediência. É preciso perseverarmos no caminho da submissão à ordem do Senhor. Ele nos deu um comando, Ele nos deu um mandamento, Ele nos deu uma direção. A noite está escura, as sensações talvez e os sentimentos sejam negativos, mas é preciso obedecer. Mas voltando para o texto de João, um outro obstáculo que eles enfrentam é o obstáculo dos ventos contrários. Os ventos eram contrários e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, veja, eles precisavam obedecer o comando, mas os ventos eram contrários. Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, diz que eles tinham dificuldade de remar. Eles não conseguiam remar. Eles não conseguiam avançar na direção que o Senhor havia dado. Eles não conseguiam, os ventos estavam tão fortes que eles não conseguiam levantar as velas. Os irmãos sabem que as velas de um barco ajudam na velocidade, mas eles não conseguiam nem remar, nem levantar as velas. Os ventos contrários impediam que eles se dirigissem ao lugar em que Jesus havia estabelecido para eles estarem. Outro obstáculo, os ventos contrários. Já era a 4ª vigília, como Marcos no capítulo 6, versículo 48 diz. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, de 18 às 21, de 21 à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, de 3 da manhã às 6. Então já era por volta de 3 da manhã, o dia já estava clareando, mas eles só haviam conseguido andar 5 quilômetros. E essa situação, meus irmãos, muitas vezes se assemelha à nossa situação. Precisamos obedecer, mas vem os ventos contrários. A experiência de nos esforçarmos, de aplicarmos a experiência que temos no caminho da obediência. Mas parece que quanto mais remamos, quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, parece que a coisa não anda, a coisa não progride. É o desafio de termos de perseverar no caminho da obediência, mesmo diante dos ventos contrários. Obstáculos se levantam na vida do discípulo. Por isso que o Senhor mesmo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições,
No mundo teremos as noites escuras. No mundo teremos sentimentos de ausência. No mundo teremos ventos contrários que nos levam ao cansaço, à exaustão, à fadiga. Ventos contrários. Mas o Senhor nos deu um comando. O Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos deu uma direção, apesar dos obstáculos. O texto nos mostra então, irmãos, os obstáculos, mas em segundo lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque não há apenas os obstáculos descritos, há incentivos para nós. Por isso que o Senhor nos diz nessa manhã, persevere no caminho da obediência, apesar dos obstáculos. Porque não há apenas obstáculos, há também incentivos para o povo do Senhor. E o primeiro incentivo que nós encontramos é o incentivo da intercessão. Você, discípulo do Senhor, que está trilhando o caminho da obediência, enfrentando obstáculo, saiba que sobre a sua vida há um intercessor, e esse intercessor é Jesus Cristo, Senhor. Mesmo que na terra ninguém esteja intercedendo por você, há um intercessor fiel que constantemente, perseverantemente ergue as mãos ao Pai, suplicando por tua vida. E é isso que nós vemos no versículo 15. O Senhor dá o comando que eles cruzem o mar. Mas no versículo 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus dá o comando e sobe para o monte. O que Jesus estava fazendo naquele monte? Marcos, capítulo 6, versículo 46 nos diz. Marcos 6, 46 diz assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Enquanto eles enfrentavam a noite escura, os discípulos, enquanto eles enfrentavam sentimentos negativos, enquanto eles enfrentavam ventos contrários, havia um Senhor no monte orando. E é certo, irmãos, que o Senhor, em seus temas apresentados naquela oração, orava também pelos seus discípulos, pedindo que o Senhor fortalecesse a fé dos seus discípulos, pedindo ao Senhor que Ele usasse aquela escuridão e aquela tempestade como uma escola da fé, para que através daquela situação, eles aprendessem a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo intercede por nós, discípulos fiéis, para que mesmo o deserto, a tempestade, as dificuldades sejam instrumentos do Espírito Santo para moldar a nossa vida, aperfeiçoar a nossa fé, fortalecer a nossa existência aqui na terra, para que os obstáculos não nos vença, mas que no poder do Senhor vençamos para a glória de Deus. Ele intercede. E há uma oração registrada por João, a oração que está no capítulo 17 de João. Jesus orou, e glória a Deus que essa oração de João 17 foi registrada. E quando nós lemos a oração de Jesus em João 17, nós vemos que Deus estava orando pelos seus discípulos, pedindo em primeiro lugar proteção. Senhor, protege-os do mal. Senhor, enquanto eu estive com eles, eu os protegi, mas agora eu vou para ti. Continua protegendo, continua livrando, continua guardando. Há um intercessor por tua vida, discípulo fiel, que continua intercedendo, pedindo sobre a tua vida proteção. Ele pediu proteção, ele pediu santificação, ele pediu unidade, ele pediu que conhecêssemos mais o Senhor. E muitas vezes, irmãos, Deus permite a tempestade para que conheçamos mais aquele que é fiel, seja na calmaria, seja na tempestade, seja num vale, seja no monte. O nosso Deus é fiel e deseja ser conhecido por nós. Mas o segundo incentivo, ainda em Marcos, capítulo 6, versículo 48. E vendo, leia comigo. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. O segundo incentivo é que nós temos não apenas o intercessor, mas nós temos aquele que vê. Lembrem-se, a noite era escura, mas nem a escuridão da noite
é capaz de impedir o olhar poderoso, soberano do Jesus que comanda a nossa vida. A noite era escura, mas ele estava vendo os seus. Ele estava contemplando a luta, a dificuldade, o cansaço. Meu amado irmão, persevere no caminho da obediência, porque nós somos incentivados pelo próprio Jesus, que jamais nos abandona. Eu posso estar tendo sensações negativas, porque o coração muitas vezes nos engana, mas Ele jamais nos abandona, jamais se esquece de nós, jamais Ele cessa de interceder e de vigiar. Ele viu. 2 verbos extraordinários estão nesse versículo 48. Diz que Ele viu e Ele veio. Olha que Jesus maravilhoso. Ele ora, Ele vê e Ele vem. Ele veio. E Ele veio de maneira amorosa, misericordiosa e poderosa. Ele veio andando sobre as águas. As águas que geravam medo. As águas que queriam afundar o barco daqueles discípulos. As águas que se levantaram querendo impedir que os discípulos chegassem no outro lado. Sobre aquelas águas agitadas e temerosas, o Senhor andava por cima. Toda autoridade pertence a Jesus. E aquilo que te atemoriza, e aquilo que quer derrubar a tua vida, está debaixo do controle do Senhor. Está debaixo dos pés dele. Ele veio sobre a água, manifestando poder, autoridade. Ele tem controle sobre as leis da natureza. Ele controla o vento, Ele controla as águas. Nada pode atrapalhar o caminhar do Senhor. Nada pode atrapalhar o agir do Senhor. Nem águas tumultuosas, nem noite escura, nem o demônio, nem o diabo que se levanta. Ele vem, Ele vê. Talvez você esteja enfrentando a noite escura. Mas saiba de uma coisa. Mesmo que você não esteja sentindo, tome posse da palavra pela fé. Ele intercede, Ele vê e Ele virá. Veja, irmãos, que no versículo 48, ainda em Marcos, capítulo 6... Ele diz que Ele toma a dianteira. E quando se aproxima, aí sim no 49, Marcos 6, 49, os discípulos então veem, mas eles confundem a bênção com o fantasma. Olha, irmãos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos. A bênção está chegando, Jesus se aproxima, e em vez de acolhê-lo com alegria, nós continuamos assustados. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem paciência comigo e contigo. Apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa falta de discernimento, Ele com paciência insiste conosco, ministra o nosso coração. E é exatamente isso que Ele faz. Eles estão assustados, gritando, é um fantasma. E aí o Senhor diz, não, tem de bom ânimo, sou eu, não temam, reconheçam a minha voz. Vençam o medo, firmados na minha voz, na minha palavra. Reconheça a voz do Senhor na noite escura. Reconheça a voz do Senhor no meio da tempestade. Reconheça a voz do Senhor. E esta voz hoje é reconhecida por intermédio da Bíblia. E que nessa manhã você esteja reconhecendo a voz do Senhor por intermédio da palavra. Que reafirma promessas sobre a tua vida. Eu vejo, eu intercedo e eu venho. Um dia Ele virá em glória, a trombeta vai tocar e o Rei dos Reis voltará para enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá corrupção, injustiça, maldade, um novo céu, uma nova terra. Um dia Ele virá fisicamente, visivelmente, gloriosamente. Mas enquanto Ele não vem dessa maneira, Ele continua visitando o seu povo pelo Espírito e pela palavra. A palavra que nos edifica, a palavra que no poder do Espírito nos consola, nos fortalece, nos ilumina. Ele vem. Antes de acalmar a tempestade física das águas,
Ele acalma o coração dos discípulos. Sou eu. Não tenham medo. Porque às vezes, irmãos, a maior e pior das tempestades não são as externas, são as internas. É a da alma, é a da mente, é do coração. Mas pela palavra, o Senhor nos aquieta, dizendo: não temas, eu intercedo, eu vejo e eu estou vindo com a minha palavra. Enfrentamos a tempestade, conhecendo e confiando no eu sou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, disse Jesus. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. É o eu sou. Nele há uma fonte inesgotável de recursos, de bênçãos, de fortalecimento para a nossa vida peregrina. Pare de temer, conheça, confie. E nós conhecemos, lendo a carta que ele deixou para nós, meditando e orando. Mas, irmãos, outro incentivo, nós veremos ainda em Marcos 6, versículo 51, porque diz assim: e o vento cessou. Ele vem com a sua palavra e com o seu poder, milagre sobre milagre, primeiro andando sobre as águas, depois aquietando as águas. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de tudo. A presença dEle conosco é o bastante para nos acalmar. Veja que a tempestade continuava, mas a calmaria já chegou dentro daquele barco quando Jesus estava. Só depois que ele parou a tempestade. Mas quando ele está, é o bastante. O vento cessou. Uma informação interessante de João 6, no verso 21, diz assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O barco vai chegar. Ele não vai naufragar. A noite é escura, sentimentos difíceis a gente enfrenta no coração, os ventos contrários se levantam, mas vai chegar no outro lado, vai chegar no destino, conforme está escrito. Sabe por quê? Não por causa da força do nosso braço, da capacidade do nosso intelecto, do poder da nossa experiência. Vai chegar, porque aquele que mandou garante a ida e garante a chegada. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que justifica é também aquele que justifica e que glorifica o seu povo. Ele garante o início, ele garante o meio, ele garante o final. Vai chegar. Anima a tua alma, alegra o teu coração, porque a força e a fidelidade pertencem ao Senhor. Vai chegar. E finalmente, todos os 4 evangelhos descrevem esse evento. E eu queria ainda ler Mateus 14, versículo 33. Cada evangelista traz um detalhe que enriquece toda a narrativa. Em Mateus, capítulo 14, versículo 33, ele está descrevendo o mesmo evento. Mas no final ele diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Conheça, confie e adore. Pela palavra, pelo seu caráter e pelas suas obras. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Ele é Deus que controla. Ele é Deus que dirige. Que possamos, irmãos, estar atentos aos obstáculos para uma vida de obediência. Mas que os obstáculos não nos levem a retroceder, a desistir. Mas que nos firmemos nos incentivos verdadeiros que procedem do Senhor. Ele intercede por ti. Ele está olhando para ti. E Ele está vindo ao teu encontro. Pela palavra, no poder do Espírito.
que edifica, consola e orienta. Que Ele tenha feito isso nessa manhã na tua vida, discípulo fiel. Persevera na obediência para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos.